Você sabia que a manutenção regular da sua casa pode evitar problemas sérios e garantir que ela fique em ótimo estado? Neste vídeo eu vou te mostrar como cuidar da sua casa e evitar surpresas desagradáveis. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia. Aqui na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos, essa é a nossa aula de número 17 e eu quero nessa aula te passar algumas dicas sobre a importância de fazer a manutenção da sua casa. Só que essas dicas eu quero te passar como solucionar elas na base, com a importância de você pensar na manutenção até antes de você construir na sua casa. Para começar, eu quero te falar que nós profissionais técnicos basicamente temos duas normas importantes que nós devemos nos basear para iniciar o projeto e a construção de uma casa. A primeira delas é a norma de desempenho, que ela trata sobre os desempenhos das edificações habitacionais. Então ela é uma norma que ela cria todos os parâmetros mínimos que uma casa que uma construção deve ter. Seja de conforto, de todas as formas, são todos os requisitos mínimos de qualidade para garantir a durabilidade dessa construção. Então essa é uma norma muito importante e que ela deve ser pensado desde o projeto. Então desde o projeto o profissional precisa de atentar aos requisitos dessa norma para atender todos os requisitos ali para garantir essa qualidade e essa durabilidade da construção de acordo com a norma. Eu vou te falar, muitas construções são feitas fora dessa norma, que não tem essa norma como parâmetro. Outra norma importante aqui para a gente levar em consideração é a NBR 5674, que é a norma que fala sobre manutenção. E dentro dela tem um ponto importante, a gente entender o que é uma manutenção preventiva e uma manutenção corretiva. Manutenção preventiva, como o próprio nome diz, a gente faz de forma antecipada, a gente prever que aquilo vai dar um problema, então a gente já soluciona antes de exatamente dar o problema ali. Agora a corretiva não, a gente vai fazer depois que exatamente o problema acontecer. E o que é importante nisso, para a gente entender até o que vai trazer essas manutenções para a gente na nossa casa? É principalmente nas escolhas dos materiais, atentar qual que é a durabilidade do material, atentar qual que é a vida útil do material, é muito importante, porque assim que a gente escolhe esse material, a gente tendo isso como base, a gente já vai conseguir criar um cronograma também ali da manutenção para aquele material. Falando propriamente do steel frame, a gente tem... Falando do steel frame, e aqui eu quero pegar também sempre como a gente, antes de construir, vai se planejar e se precaver dos possíveis problemas que podem ter, que vão ocasionar a manutenção ali na obra. Então, quando a gente falando do steel frame, até para quem está construindo a obra de steel frame, é bom aí para poder reparar. O steel frame, falando principalmente da estrutura, a gente precisa de proteger ela de duas coisas. A estrutura e o sistema, né? A estrutura a gente precisa de proteger contra a corrosão. Então você vai olhar na sua obra se o pessoal está cortando aço, se esse aço que foi cortado está sendo protegido. Hoje a gente tem um spray de galvanização a frio que sempre quando faz um corte no aço a gente passa esse spray, é muito importante para evitar, porque se ficar exposto ali o corte começa a ser um ponto ali para danificar e enfraquecer esse aço e, consequentemente, gerar para a gente uma manutenção corretiva posteriormente. Então, se atentar a isso, as proteções em aço, a gente não pode deixar o aço contato direto com concreto, então sempre a gente coloca aquelas mantas aluminizadas, sabe essas mantas que pessoas às vezes colocam no telhado para evitar goteira? É colocado também na base do perfil, então é uma forma da gente evitar problema, é uma boa prática que a gente faz no sistema também. Além disso, o sistema construtivo a gente fala que é um sistema construtivo a seco, então a seco a gente não pode deixar a água entrar, não pode deixar a umidade interna presa dentro dessa parede, porque pode gerar mofo. Então
é muito importante também proteger todas as entradas possíveis de água, vedar ao máximo essas paredes para que não fique presa umidade e, consequentemente, não mofe ali essas paredes. Então, uma forma de a gente ter uma prevenção aí para possíveis manutenções no steel frame, principalmente, é isso. Além, claro, né, das boas práticas. Sempre quando a gente vai para as placas, as boas práticas ali na questão do plaqueamento é muito importante. Além disso, a escolha dos materiais, a gente escolher os materiais corretos de acordo com a necessidade ali da casa, de acordo com o que o projeto pede, de acordo com a região que está inserida a casa. Então é muito importante também fazer essas escolhas de materiais, entender qual que é o comportamento desses materiais para que não gere manutenções inesperadas. Outro ponto, esse aqui é o campeão dos problemas em pós-obra, que é o sistema hidráulico. E como a gente evita a manutenção no sistema hidráulico? E principalmente quando a gente está falando do steel frame aqui, igual eu falei, problema de água dentro da parede é gigante, porque a gente trata de materiais secos, então começa a danificar as paredes, forro e etc. Então, o sistema hidráulico precisa de ser muito bem feito. E como a gente vai fazer muito bem feito o projeto de sistema hidráulico? Fazendo um projeto bem feito. A partir do momento que a gente tem um projeto hidráulico e ele não é possível de ser executado, não foi executado, a gente cria um problema. Foi desperdiçado dinheiro e aí o pessoal de mão de obra tem que simplesmente dar o jeito ali na construção. Então, é muito importante fazer realmente o projeto bem feito, um projeto que vai ser execuível na obra e depois tentar acompanhar ao máximo ali, fazer... Na verdade, não é nem a questão do acompanhamento, é a questão de sempre fazer os testes. A gente tem vários testes que podem ser feitos de forma preventiva para evitar um problema posterior. Então, é muito importante fazer todos os testes que são possíveis de fazer no sistema hidráulico para garantir que está em pleno funcionamento, que não está com vazamento, para aí sim só fechar as paredes, só finalizar a obra depois de estar 100% isso. Então, pouquíssimas obras que fazem esses testes. A gente, particularmente, não fazia. Agora a gente vai começar a fazer, porque realmente é um ponto que acaba dando problema depois no pós-obra e o transtorno é muito maior. Então, até para evitar possíveis manutenções. E falando também, né, dessas manutenções, sem ser o próprio problema em si que pode dar por má execução, é sempre pensar, tanto no sistema hidráulico quanto no sistema elétrico, posicionar os locais de manutenção que depois, deu tudo certo na obra. Mas a caixa d'água, boiler, locais que podem ter que fazer uma limpeza, sistema hidráulico, o quadro ali de distribuição, sempre pensar em lugares estratégicos para esses pontos que vão ser fáceis de acessar, que vão ser fáceis da pessoa ali que for trabalhar conseguir acessar e fazer as manutenções preventivas que for preciso, né? De uma limpeza da caixa d'água, dar uma manutenção no quadro elétrico, o que for, no troca de disjuntor, o que for. Então é bem importante que pense também nos locais desses sistemas, dessas infraestruturas desses sistemas, para que quando for necessário fazer manutenções deles sejam fáceis. As caixas ali, caixa de gordura que precisa de fazer manutenção, então deixá-las sempre em locais corretos e locais estratégicos, o mais estratégico possíveis para facilitar isso. Depois a gente vem para a parte dos revestimentos, pensar na escolha dos revestimentos, qual que é o grau de limpeza, como é que é a limpeza desses revestimentos, que tipo de limpeza que ele vai gerar para você durante a obra, qual que é a durabilidade desse material, você está escolhendo o material que vai ser utilizado para o local correto, então, se é um revestimento para uso externo, se é um revestimento para uso interno, se você está colocando ele no local correto e pensar nisso, sempre na questão da limpeza. Aí quando a gente vem para pintura, principalmente pintura de fachada, que está exposta a sol, chuva, pintura tem prazo de duração. Primeiro ponto é você escolher a tinta correta. A partir do momento que escolheu a tinta correta, mesmo sendo uma tinta mais cara, ela vai ter um prazo ali de manutenção, um prazo que você vai ter que repintar a sua casa, porque além de afetar a estética da sua casa, afeta também a durabilidade ali da fachada, porque começa a perder camada de material. Então é muito importante analisar isso na sua escolha de material.
Depois, analisar clima e condições locais. É muito importante fazer o projeto adaptado ao clima local. A gente fala muito disso aqui no canal também, fazer projetos pensados ao clima local. Se é uma região de muita incidência de umidade, se é uma região que tem muita exposição ao sol, fachada que vai ter muita exposição ao sol, qual que vai ser o material escolhido para cada fachada dessa, de acordo com essa incidência solar, com o nível de umidade que vai ter na região, que durabilidade que esses materiais vão trazer, que tipo de manutenção que esses materiais vão trazer, se você não pensar na forma correta em relação a eles. E outro ponto que é muito importante, a gente falando aqui de projeto, fazer o projeto pensado, é analisar o custo. Às vezes a gente fica pensando só no custo ali de fazer a construção, mas e depois? E depois que você termina a sua construção, o que ela vai te gerar de manutenção em relação ao custo? Fazer uma casa cheia de... Hoje você mora num apartamento e aí passar a fazer uma casa cheia de vidros, uma casa com um jardim enorme, uma casa que vai te gerar uma manutenção grande. Você está preparado para esses custos? Hoje você tem um custo X ali com um ajudante. Amanhã, depois que sua construção está pronta, sua ajudante se limpa seu apartamento ou se limpa sua casa menor, com certeza vai cobrar mais caro, porque ela vai ter que limpar vidro. Se não tinha um jardineiro, você vai ter que ter um jardineiro agora. Qual que é o custo desse jardineiro para manter sua grama e suas plantas bonitas? Qual que é o custo para piscina? Pensar na piscina também, que vai te gerar um custo recorrente. Pensar se você utiliza essa piscina, vai utilizar realmente essa piscina, e pensar nesse custo. Então, é preciso fazer essa conta após também. É preciso avaliar os custos depois da construção pronta também. Porque você vai ter que fazer essas manutenções preventivas. Porque aí aqui nesse aspecto a gente vai falar de estética. Você não vai colocar sua casa cheia de vidro, sua casa com um jardim enorme, com piscina, para deixar eles ali sem cuidar, né? Então vai ter uma manutenção preventiva e vai ocasionar um custo. Além disso, tem o das partes óbvias da casa aqui que a gente estava falando. Pintura, beleza? Fez a pintura, tamanho da sua fachada, tá preparado. Daqui 3 anos, daqui 5 anos, repintar a sua fachada, tem que estar preparado para esse custo. É importante você estar atento para esse custo, para manter sua casa bem, para manter sua casa com estética boa, porque você está investindo muito dinheiro na sua casa e você precisa de ter consciência de que esse investimento vai ser preciso ser mantido, porque é muito importante a gente ir cuidando da construção. E claro, a gente planejando antes, com certeza vai ser muito mais tranquilo de fazer isso. E aí, até para te facilitar fazer isso, é muito importante. Agora a gente está desenvolvendo, confesso que a gente nas obras que a gente fez até hoje não desenvolveu, mas é obrigação da construtora. Então, a partir de agora a gente vai começar a oferecer para os nossos clientes, entregar para os nossos clientes, que é um manual de uso e manutenção da casa. O que esse manual vai ter? Vai ter lá, colocamos uma placa de gesso aqui 15 milímetros. O que essa placa suporta? Você quer fazer uma fixação na sua parede, como que você vai fazer essa fixação? Que tipo de manutenção que essa placa pode te dar? Colocamos uma pintura X na fachada. Como que foi colocada essa pintura? Que tipo de manutenção que vai ser feito, que precisa ser feita nessa pintura? De quanto em quanto tempo ela precisa ser repintada? De passar uma estimativa de custo, né? Você vai saber ali pela sua obra, mas a partir por mais que 5 anos pode mudar os custos, mas ter uma ideia ali de custo, quanto vai gerar essa manutenção, caixa de gordura, ralo, tudo vai constar nesse manual para você ter ciência que você vai do que você vai precisar fazer durante a utilização da sua casa. E aquele negócio, não é um livro para você pegar, botar naquela gaveta que você nunca vê. É um livro para ter na sua principal estante, porque você precisa, tem itens que às vezes vai ser de 6 em 6 meses, você vai ter que estar limpando. Uma calha, por exemplo, vai ter que estar limpando periodicamente. Não dá para simplesmente esquecer que a sua casa tem calha e lembrar só a hora que ela encher e começar a chover dentro da sua casa. Então é muito importante ter esse manual, cobrar da construtora que fez a sua casa,
para que você saiba como cuidar da sua casa. Hoje discutimos a importância então da manutenção na casa. É um tema que às vezes a gente até fala pouco, mas aqui pelo menos sempre quando a gente faz os projetos arquitetônicos, a gente sempre tenta passar para o cliente esse pensamento de, beleza, estamos fazendo a casa assim, mas está preparado para o tipo de manutenção que essa casa vai fazer? Quem que faz hoje em dia, quem que cuida desse tipo de situação na sua casa? Em relação ao custo, o que esse estilo de projeto que você está fazendo pode te trazer de custo posterior? Você está preparado também para ter esses custos mês a mês na sua casa? Então é muito importante pensar isso. Por isso que a gente bate bem na tecla aqui em todos os vídeos que você assistir, nossa, você vai ver a gente sempre falando projeto arquitetônico precisa de ser muito bem feito, muito bem pensado, ele precisa de pensar em tudo. Não dá para fazer um projeto arquitetônico só fazer um layout bonito, fazer um 3D bonito e pronto, acabou. Não, a gente tem que pensar nisso, nas escolhas dos materiais e qual tipo de manutenção que vai fazer. E sempre alinhado com o custo, porque às vezes também a gente está, por decisões, a gente acaba diminuindo uma escolha de um material, começa a escolher alguns materiais genéricos para encaixar dentro do custo, mas tá aí a manutenção que esse material vai poder gerar. Se em 2 anos esse material a gente tiver que refazer ele, será que vale a pena a gente refazer ele em 2 anos ou é melhor a gente realmente já investir num outro que a gente vai demorar 5 ou 10 anos para fazer? Então essas contas que eu quero que você tenha a consciência de que é importante fazer, de que é importante você pedir para a gente profissional poder fazer no seu projeto. Então, o que eu quero passar com esse vídeo é a importância de você valorizar o tempo de projeto e as análises que precisam de ser feitas em projeto para o sucesso da sua construção como um todo. A construção é para mais de 50 anos, né? A construção é para ficar para os seus filhos e para os seus netos. Então, para fazer isso, hoje a gente precisa de fazer todas essas análises da melhor forma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que é um vídeo muito importante, igual novamente, né, a gente pouco fala, né, dessa questão de manutenção. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a chegar a mais pessoas, curtam esse vídeo, compartilhe com quem você conhece que está construção, quem acabou de terminar sua construção já dá aquela cutucada, e aí, você recebeu o manual de uso e manutenção da sua casa, você está fazendo a manutenção da sua casa de forma correta, como é que foi a escolha dos materiais de acordo com a manutenção da sua casa. Então debatam sobre isso, vamos falar mais sobre isso, porque realmente é muito importante para a gente ter cada vez mais construções residenciais melhores no Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.